Olá pessoal, eu me chamo Guilherme e hoje eu vou falar sobre o livro O Crime do Padre Amaro. Eu estudo no colégio chamado Manuel Ribeiro de Freitas Machado. Bom, o livro foi postado no ano de 1897, mas foi repostado em 2009 pela editora Ridel. O autor chama Eça de Queiroz. O livro começa quando Amaro, bem pequeno, perdeu seus pais. Então, Marquesa de Aléguas, ex-patroa de seus pais, o acolheu como filho. Marquesa de Aléguas sempre quis ser um filho homem para se tornar padre. E quando ela morreu, Amaro cumpriu essa vontade. Foi para o seminário. Chegando lá, ele achou muito difícil o seminário, pois ele não sabia como lidar com aquilo. Ele era uma pessoa muito liberal. Ele sempre foi criado em volta de mulheres que não tinham cuidado, andavam seminuas pela casa, falavam coisas inapropriadas para crianças. Então isso dificultou muito sua ida para o seminário. E lá ele conheceu uma pessoa que ajudou muito, chamado Cônego Dias. Ele era o professor de Amaro. Cônego Dias ensinou como ele a se comportar como padre. Ele foi mandado para uma cidade chamada Liria, uma pequena catedral, onde estava vazia, sem nenhum padre. Chegando lá, quem o acolheu foi Cônego Dias, que vivia há muito tempo por ali. Então ele chegou lá e abraçou muito afetivamente, pois Cônego Dias sempre ajudou ele na sua trajetória como no seminário. Ele precisava de um lugar para ficar, então Cônego Dias o levou para a casa de Santa Joaneira, uma velha amiga. Mas no começo, Amaro achou essa ideia errada, pois ele iria viver numa casa com duas mulheres, Santa Joaneira e sua filha, Amélia. Mas Cônego Dias falou que isso não era problema, pois elas eram mulheres santas, que seguiam a palavra de Deus. Amaro concordou e foi morar na casa de Santa Joaneira. Um certo dia, Amaro sozinho em seu quarto, começou a pensar: por que ele não podia ter o prazer que as pessoas podem ter? Por que ele não podia ter um contato físico pessoal com outras mulheres? Ele ficava muito inconformado com isso. Até que um certo dia, ele fazendo seu dever de padre na paróquia, terminou e foi para sua casa. Chegando lá, ele ouviu um barulho muito bizarro vindo do quarto de Dona Joaneira. Indo para o quarto de Dona Joaneira, olhou pela porta e viu Cônego Dias tendo um ato sexual com Santa Joaneira. Isso deixou ele muito chateado, mas logo depois ele pensou: se meu professor pode ter relação com ela, eu também posso ter com sua filha, Amélia. Mas naquela época, Amélia era casada com um homem chamado João Eduardo. Então Amaro via João Eduardo como um rival que impedia ter uma afetividade maior com Amélia. Até que um dia eles brigaram e João Eduardo se chateou e saiu de Liria, se desfazendo um noivado com Amélia. E aí Amaro viu isso como uma vitória, pois ele tinha derrotado seu inimigo, que era João Eduardo, que era noivo de Amélia. E ele percebeu que se as pessoas ficassem sabendo que ele tinha um namoro com Amélia, sempre eram escondidos. Até que um certo dia ele teve relação sexual com Amélia. Então ela se engravidou. Quando ficou sabendo da notícia, ele ficou muito apavorado, pois não sabia o que fazer.
ele pensou, se as pessoas ficassem sabendo desse segredo, eu podia ser excomungado da igreja e toda minha carreira irá por água abaixo. Então, desesperado, foi conversar com Cônego Dias. Cônego Dias, sabendo dessa história, ficou muito bravo e começou a responder Amaro com agressividade. Mas Amaro lembrou da relação que ele teve com Santa Joaneira. Então ele usou isso a seu favor, contando para Cônego Dias. Então Cônego Dias concordou o ajudar. Eles arquitetaram todo um plano. Cônego Dias e Santa Joaneira sairão de Liria para tirarem férias. Enquanto isso, Amélia irá cuidar de Josefa Dias, irmã de Cônego Dias, que estava muito doente. Então, isso aconteceu. Cônego Dias e Santa Joaneira saíram de Liria e Amélia sempre eram escondidos. Até que um certo dia, ele teve relação sexual com Amélia. Então ela se engravidou. Quando ficou sabendo da notícia, ele ficou muito apavorado, pois não sabia o que fazer. Ele pensou, se as pessoas ficassem sabendo desse segredo, eu podia ser excomungado da igreja e toda minha carreira irá por água abaixo. Então, desesperado, foi conversar com Cônego Dias. Cônego Dias, sabendo dessa história, ficou muito bravo e começou a responder Amaro com agressividade. Mas Amaro lembrou da relação que ele teve com Santa Joaneira. Então ele usou isso a seu favor, contando para Cônego Dias. Então Cônego Dias concordou o ajudar. Eles arquitetaram todo um plano. Cônego Dias e Santa Joaneira sairão de Liria para tirarem férias. Enquanto isso, Amélia irá cuidar de Josefa Dias, irmã de Cônego Dias, que estava muito doente. Então, isso aconteceu. Cônego Dias e Santa Joaneira saíram de Liria e Amélia ficaram cuidando de Josefa Dias. Então ninguém ia perceber que aconteceu nada. E Amaro continuava seu dever como padre. Então os meses foram se passando. Ele prometia para Amélia que ele iria sempre visitar ela, mas poucas vezes ele o visitou. Até que completou os 9 meses de gestação e Amélia teve seus filhos. Mas logo depois ela morreu, pois teve hemorragia interna. Amaro ficou um pouco triste, pois ele pensou que já que Amélia morreu, ele poderia se livrar de seu filho e ninguém ficaria sabendo que eles teve relações. Então, Amaro, muito esperto, levou seu filho pequeno para uma mulher chamada Tecedeira de Anjos e pegou sua economia, que ele recebia o salário de padre, e juntava a sua economia. Então ele pegou todo o seu dinheiro e entregou para essa mulher para cuidar de seu filho por 1 ano. Mas essa mulher, ela sempre matava os filhos que chegavam, os filhos que pais não queriam criar. Quando saindo de lá, ele foi para sua casa. No outro dia, ele acordou e Quando saindo de lá, ele foi para sua casa. No outro dia, ele acordou e se arrependeu muito, pois sabia que tinha cometido um pecado, um grande erro, e voltou correndo de volta para a casa da Tecedeira de Anjos. Chegando lá, ele teve a triste notícia que seu filho morreu de hipotermia, pois à noite ele não aguentou o frio. Amaro teve um peso gigante na consciência, sabendo que ele tinha pecado e cometido um crime.
Então, quando o Cônego Dias e Josefa voltaram, ele contou toda a história para Dona Joaneira, que também voltou de viagem com o Cônego Dias. Contou tudo o que aconteceu, que a Amélia, mas seu filho tinha ido a óbito, mas ele não falou que ele tinha dado seu filho para a tecedeira de anjos. Então, até que um certo dia, celebrando uma missa em uma praça, ele parou, olhou para o Cônego Dias e falou: como esse mundo é gigante. No final, Amaro coloca as mãos nas costas de Cônego Dias e fala: quanto prosperidade nesse lugar. E assim acaba o livro.